E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos resolver a questão 77 da prova azul do Enem de 2011. A questão diz o seguinte: para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. 1. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 2. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. 3. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguirão segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Bem, pessoal, aqui temos uma tabela onde desse lado esquerdo mostra a distância percorrida pela régua durante a queda. Essa distância está em metros. E o tempo de reação, que é dado em segundos. Para uma distância percorrida de 0,30 metros, ou seja, 30 centímetros, o tempo de reação foi de 0,24 segundos. Para uma distância percorrida pela régua de 0,15 metros, o tempo de reação foi de 0,17. E para a distância percorrida pela régua de 0,10 metros, tivemos um tempo de reação de 0,14. Então, a pergunta diz o seguinte: a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, por quê? Bom, para começar a entender esse problema, vamos lá o que a questão pede. Aqui fala que uma pessoa segura uma régua suspensa, que é o que diz exatamente nesses três passos, ok? E a outra pessoa fica colocando a mão, os dedos em forma de uma pinça, ok? Bom, essa pessoa que está segurando a extremidade da régua, ela vai soltar sem prévio aviso, ela não vai avisar. Então, quando ela soltar, essa pessoa que está fazendo a mão como uma pinça, ela vai segurar o mais rápido possível. Ou seja, aqui essa régua vai se deslocar, como mostra aqui a diferença entre essa aqui e essa daqui. Essa distância aqui é exatamente como mostrado na tabela, aqui ao lado. Tivemos 0,30 metros, 0,15 metros, 0,10 metros, ou seja, teve uma pessoa que conseguiu segurar essa régua quando a distância percorrida por a régua foi de 0,30, outra por 0,15 e a outra por 0,10. Veja aqui nessa tabela que a pessoa que teve o tempo de reação menor, ela conseguiu segurar a régua com que a mesma percorresse uma distância menor. Beleza? Bom, por meio disso já poderíamos resolver esse problema, mas eu queria falar um pouco sobre a matemática, sobre a física por trás disso, ok? Para entender melhor isso, teríamos que recorrer à função da posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque veja que aqui se trata de uma queda. E se trata de uma queda, existe a gravidade, ok? Bom, a função da posição do movimento retilíneo uniformemente variado é dado por essa equação. Y é igual a y0 mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1 meio de g, que é a gravidade, e t ao quadrado. Y menos y0 é exatamente essa distância percorrida pela régua. Essa distância desde aqui a extremidade, que é o zero, onde está nessa primeira imagem, onde está nessa imagem aqui da esquerda. E y é exatamente essa distância. Então, a variação de y menos y0 dá exatamente essa distância percorrida. Então, esse ΔY vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio de g vezes t ao quadrado. Mas veja
que por soltar, aqui por liberar, isso trata-se de uma queda livre. Se é uma queda livre, a velocidade inicial é zero. Então, a nossa função da posição diz apenas que ΔY é igual a 1 meio de gt ao quadrado. Fazendo em termos de t, temos que t ao quadrado é igual a 2 vezes ΔY dividido pelo g. Ou seja, t é igual a raiz de 2 ΔY g. Essa equação é muito importante, porque essa equação é o que dá o tempo de reação. Veja, basta apenas você saber o g, que é um valor constante, tá? Aproximadamente 9,8, e você saber apenas o deslocamento feito por essa régua. Então, se você sabe esse deslocamento, você consegue saber o tempo de reação dessa pessoa, ok? Mas vamos lá para os itens, as alternativas. Ele quer saber a distância percorrida por essa régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Veja aqui que a distância que é percorrida aqui, ela aumenta de forma mais rápida que o tempo de reação. Veja que aqui a distância era 10, depois aumentou para 15, depois aumentou para 30. O aumento do tempo de reação não é tão grande quanto o aumento da distância. Isso é perceptível aqui na tabela. Então, ele quer saber por que isso acontece, beleza? Vamos analisar então o item A. A energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido. Bem, pessoal, se analisarmos a energia mecânica aqui, na verdade, o que antes teríamos só energia potencial gravitacional, depois que ela começa a cair, parte dessa energia potencial gravitacional, ela também é energia cinética. Então, pela conservação da energia mecânica, a energia mecânica aqui ela vai se conservar. Então, esse item A está incorreto. Não é isso. O item B diz o seguinte: a resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. A resistência do ar vai ser a mesma. Então, essa resposta, esse item aqui também está incorreto. A C. A aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Veja, pessoal, que esse item também está incorreto, porque ele está falando que a aceleração da queda, ele está falando que a aceleração de queda da régua varia. Não, pessoal. Essa aceleração é sempre constante, que é exatamente a gravidade. Então, esse item também está incorreto. O item D diz o seguinte: a força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Essa, pessoal, é a alternativa correta. Veja que a régua tem uma massa, ok? E ela está sob a ação da gravidade. Então, essa força-peso ela vai ser igual, porque o G não vai mudar e a massa da régua também não vai mudar. E por estar em um movimento de queda, estar sob a ação da gravidade, vai gerar um movimento acelerado. Mas para não ficar com dúvidas, vamos analisar o item E. O item E diz o seguinte: a velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear do tempo. Isso também está errado, pessoal. Porque para ter um movimento constante, não teria que ter uma aceleração. Porém, nesse problema existe uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, esse item está também incorreto. Então, o item correto é o item D. A força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Então é isso, pessoal. Valeu e até uma próxima.